Bom dia, amados irmãos em Jesus. Bom dia, amigos da Rede Espírita, Rede Amigo Espírita, que nos acompanham todos os domingos de manhã. É uma alegria renovada estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade que me é conferida nesta manhã, de estar aqui, trazendo algumas palavras de esclarecimento. E dar boas-vindas, sobretudo, aos que vêm à Casa Espírita pela primeira vez. A propósito, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Eu vou pedir licença à direção da casa para fazer esse estudo em homenagem aos que vêm pela primeira vez. São as pessoas mais importantes dessa casa hoje, com todo respeito aos mais velhos. Quando a gente recebe pessoas na casa, se tivesse avisado, o vigílio já colocou pétalas de rosa lá, mas ele teria colocado também um tapete vermelho. E se ficar para almoçar, a gente colocaria água no feijão, não é isso? É muito bom estar com vocês. O tema que nós vamos abordar hoje, os bons espíritas, missão do espiritismo, é um tema bastante instigante, posto que quando nós nos damos conta que nós somos espíritos e nos damos conta da nossa tarefa a desempenhar no projeto reencarnatório traçado na espiritualidade, a gente começa a se perguntar se nós já somos bons, se nós estamos melhorando. Eu passei por essa experiência quando conheci o Espiritismo, e logo depois de conhecer o Espiritismo, é natural que a gente comece a conhecer as obras espíritas. E lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que trata, aliás, é um título que trata da escala espírita. E lá na escala espírita está, na verdade, elencado de uma forma pedagógica, como Kardec classifica os espíritas segundo a sua postura moral. Não tanto pela intelectualidade, mas muito mais pela sua postura moral. E eu, no afã de me situar dentro daquela escala, logo me coloquei, conhecendo logo, iniciando a doutrina espírita, eu me coloquei logo na categoria dos bons espíritos, que poderia ser até também bons espíritas. Mas eu fui ler, na verdade, as qualidades que Kardec coloca lá na questão 97 a 111 do Livro dos Espíritos, e eu comecei a ficar zangado com Kardec, porque a primeira coisa que ele falou no meu ouvido, por intuição, senta mais para trás um pouco que você está na primeira fila. Aí eu fui lendo um pouquinho mais, ele falou mais para trás um pouquinho. E eu fui lendo um pouco, mais para trás um pouco, porque eu fui lendo a categoria dos espíritos e fui verificar que os bons espíritos, ou os bons espíritas, estão classificados de outra maneira, segundo as suas qualidades morais, e eu ler as qualidades morais, eu não preenchia quase nenhuma delas. Então, para falar desse assunto, eu preciso confessar a vocês as minhas dificuldades. Aliás, o próprio apóstolo Paulo que nos orienta a que confessemos uns aos outros, a fim que, reconhecendo as nossas faltas e sabendo a natureza delas, a gente possa verdadeiramente melhorar-nos. E um dos propósitos do Espiritismo é exatamente possibilitar a melhoria moral dos seres que reencarnam. Essa é a grande proposta da reencarnação. Então, para quem está chegando na Casa Espírita pela primeira vez, não sei se nesta casa pela primeira vez, mas já em outras casas, a doutrina espírita é apresentada ao mundo como sendo a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, não dos nossos corpos. Origem, natureza e destino dos espíritos. Vem revelar também a existência do mundo espiritual que se relaciona com o mundo da matéria. Mas Allan Kardec coloca ao final dessa frase
uma coordenada aditiva e diz assim: as consequências que decorrem da gente saber essas coisas. Eu estava bisbilhotando uma conversa numa madrugada de dois jovens num chat de religião, e os dois conversavam sobre espiritismo, e eu estava ali bisbilhotando a conversa deles, vendo o que eles falavam. Aí um diz assim: esse negócio de estudar o espiritismo é muito complicado, porque a gente aprende algumas coisas e depois a consciência nos impulsiona a fazer. E não tem como recuar diante da consciência. Ou ela vai nos chicotear e a gente vai empacar, isso era a conversa deles, ou a gente vai, na verdade, ter que fazer mudança. Aí o outro falou assim: bom, então é melhor de parar de estudar, né? Pelo menos fica sabendo isso. Falou: não, cara, agora você já sabe, agora não tem mais jeito, agora não se recua mais. E quando então nós estudamos o espiritismo, e nós associamos o espiritismo à proposta de Jesus, e Allan Kardec o coloca como guia e modelo, já que os espíritos ditaram a ele na questão 625, Jesus, guia e modelo, e o evangelho que ele nos oferece é roteiro seguro para a nossa caminhada em direção ao nosso destino, que está lá anotado na conceituação. O espiritismo é uma nova ciência que vem revelar a nossa origem, a nossa natureza e o nosso destino. Então, para as duas meninas que nos visitam hoje, eu vou dar uma notícia boa: nós vamos para o céu. Nosso destino é a felicidade. Nós, sendo filhos de Deus, todos nós vamos à felicidade. Vamos chegar lá. Mas essa indagação a respeito da própria proposta esbarra em algumas questões muito sérias, como, por exemplo, a admissão de Deus. Há muitas pessoas que não creem em Deus. E o Espiritismo apresenta Deus como sendo a inteligência suprema, esse é princípio fundamental, criador de todas as coisas, que tudo gere, que tudo supervisiona e tudo controla. Também apresenta o espírito, a alma que nós somos, imortal, pré-existente e sobrevivente. E os espíritos dizem para nós a respeito da comunicabilidade dos espíritos, de onde nós podemos, então, colher impressões do mundo espiritual traçada pela mediunidade. Valendo desses recursos, os homens conhecem, então, uma dimensão maior do Evangelho. E buscando entender, então, a dimensão maior do Evangelho, eu recorro aqui para a nossa conversa uma lição que está anotada no livro Pontos e Contos, da psicografia de Humberto de Campos, com Chico Xavier, cujo título é o Programa do Senhor. Já que ao falar de bons espíritas, ou bons espíritos, talvez nós tenhamos que inseri-los numa tarefa. E eu acho que seria muito oportuno, já que Jesus é guia e modelo da humanidade, nós nos inserimos, já que somos cristãos, nos inserimos no programa do Senhor. E muitas pessoas ainda têm dificuldade em entender a própria missão de Jesus. Há muitas pessoas que estão afirmando por aí ainda que Jesus veio morrer por nós, que Jesus veio nos salvar. E essa dúvida ela é apresentada ao longo dos tempos. Mas Humberto de Campos, um jornalista do mundo espiritual, que depois de certo tempo passa a assinar Irmão X, uma história bastante conhecida, ele narra nessa lição o programa do Senhor, que é a lição 1 desse livro Pontos e Contos, é a história de um personagem bastante, que se torna bastante interessante no diálogo que ele estabelece com Jesus, quando ele mesmo duvidava a respeito desse novo modelo que foi proposto por Jesus, que era destruir basicamente o materialismo para mostrar a imortalidade da alma, as essências do espírito e a imortalidade da alma, mas estabelecer também um roteiro seguro para que nós pudéssemos alcançar, então, a felicidade que queremos, já que o nosso destino é a felicidade. Essa personalidade
Humberto de Campos relata e dá-lhe o nome de Malebel. O Malebel era uma personagem, era um funcionário que trabalhava na prefeitura de Jerusalém. Vou mudar o nome da prefeitura para atualizar. Vamos contextualizar, então, a nossa história. E o Malebel teve a mesma dúvida que o Nicodemos. Estão lembrados da dúvida do Nicodemos? Que sai no final da tarde, acho que era um happy hour. Então, o Nicodemos vai perguntar a Jesus a respeito do nascer de novo, já que, sendo doutor da lei, ele tinha dificuldade de entender, como ele, sendo o sujeito... Eu penso que o Nicodemo era um sujeito como eu, assim, baixinho e gordinho. E ele não sabia como é que um sujeito baixinho e gordinho podia voltar para o ventre da mãe. Ele falou, tem que nascer de novo, sendo grande. Ele não entendia aquilo. Então, o Malebel teve uma dúvida a respeito disso. O Malebel tinha uma função importante na prefeitura de Jerusalém, ele era um fiscal. E ele, então, no final da tarde, cheio de dúvidas, porque estava sendo implantado um novo modelo político, social, e ele, ouvindo falar disso, deve ter pensado o seguinte, e aqui eu estou conjecturando, olha, vai mudar o modelo político e eu posso perder meu emprego. Se eu for lá conhecer o outro modelo e ficar próximo de quem vai implantar o novo modelo, se eu perder o emprego aqui, eu já consigo um emprego lá, eu não fico desempregado, porque ele pensava materialmente. Então ele sai, diz Humberto de Campos, ao final da tarde, e encontra Jesus após a segunda multiplicação dos pães, quando já haviam todos se banqueteado, estavam ali a conversar e se deslocar para os seus endereços, e ele montado, diz Humberto de Campos, num belo cavalo, um cavalo digno da sua estatura profissional, e ele vai em direção a Jesus para perguntar a respeito do novo modelo que estava sendo implantado. Então ele chega na multidão, e não foi difícil localizar Jesus, em razão da sua postura, em razão do brilho, em razão da autoridade que ele exercia à distância. E ele então pergunta assim, de chofre, no meio da multidão, ainda montado no cavalo, faz uma pergunta assim, és tu o anunciador, o arauto do novo reino? E Jesus falou, sou eu sou o cara. E ele fica surpreso com a resposta pronta, porque uma autoridade que lhe perguntasse, montando o cavalo por uma pessoa simples, provavelmente alguém engasgasse em dar a resposta e demoraria. Queria fazer quase que um interrogatório para conseguir, então, a resposta. E então, o Malebel faz a segunda pergunta. Em que base se dará a nova proposta que tu está implantando? E Jesus, que parece que já tinha lido o livro dos Espíritos, lá no livro 3º, Jesus responde, em obrigação de trabalho para todos, já que a segunda lei moral é a lei do trabalho. E o Malebel ficou encantado, porque se era uma proposta de trabalho, ia ter serviço para muita gente. E ele faz então a segunda pergunta. Se há obrigação de trabalho para todos, quem vai fiscalizar esse monte de gente trabalhando? Malebel já pensou logo, eu sou fiscal, eu já me aprumo logo aqui, vai ter vaga para mim. E Jesus, de novo, lendo o livro dos Espíritos, disse aquilo que está escrito na questão 621 do livro dos Espíritos. A consciência de cada um fiscalizará o trabalho de todos, começando pela fiscalização própria. O Malebel ficou decepcionado, porque ele viu ali, na verdade, cair por terra a chance do emprego dele. Porque se a fiscalização se daria por conta de cada um, onde caberia o fiscal? Mas Malebel não se fez de rogado e diz assim, se não há fiscalização, se a consciência de cada um vai fiscalizar, então, quer dizer que a nova proposta prescindirá da disciplina e da ordem. Jesus, de novo, responde, com base no livro dos Espíritos,
nas leis morais, diz: nenhum trabalho prosperará sem a disciplina que vai gerar naturalmente o progresso, que é a quinta lei moral. E Malebel vai ficando intrigado, então, que modelo é esse? E que alguém não fiscaliza, alguém está sujeito à consciência, mas que precisa de disciplina e vai gerar progresso. Então, Malebel segue numa série de perguntas, das quais vou citar mais 4. E ele faz a primeira pergunta, então, para tentar provar que o modelo não daria certo, posto que nós temos pessoas de naturezas diferentes. O Livro dos Espíritos diz a respeito, aliás, a conceituação do Espiritismo, traçada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o Espiritismo vem falar da natureza, nossa qualidade, nosso progresso evolutivo. Então ele faz a pergunta: Malebel pergunta, qual é a função dos melhores? Jesus responde de plano: melhorar os piores. Malebel prossegue: qual é a função dos bons? Trabalhar para que os maus se tornem igualmente bons. Prossegue Malebel: qual é a função dos sábios? Lutar para que os ignorantes se tornem igualmente sábios. E qual é a função dos ricos? Oferecer oportunidade para que os pobres possam, pela oportunidade do trabalho, alcançar também a prosperidade. Vejamos então que nesse diálogo que estabelece entre Jesus e Malebel, nós temos na classificação de Malebel 4 tipos de pessoas. Quais são? Os melhores, os bons, os sábios e os ricos. E na classificação de Jesus tem outro quatro tipos de pessoas: os piores, os maus, os ignorantes e os pobres. Eu queria fazer um desafio a vocês. Na classificação de Malebel ou na classificação de Jesus, onde nós nos enquadramos? Nos melhores? Nos bons? Eu já tinha me enquadrado nos bons. Nos sábios? Nos ricos? Tem algum rico aqui? Pois eu posso dizer para vocês que todos nós o somos. Ricos da bênção de Deus, ricos e abençoados pela essa doutrina que recebemos. Então eu imaginei, uma certa feita, nos meus sonhos, nas minhas imaginações, que uma certa feita eu estava numa região que vocês vão descrever e vocês vão identificá-la. Eu estou desafiando a vocês a identificar essa região. Caminhava eu numa praia muito suja, uma água barrenta batia na praia, tinha uns corvos gralhando nas imediações, uma árvore seca por ali, e eu estava todo andrajoso, todo maltrapilho, pensativo a respeito das minhas dificuldades, e eis que chutei uma latinha, e ao abaixar e pegar a latinha para ver, ela estava toda suja, fui passar a mão na latinha para ver se eu limpava e achava algum rótulo para ver o que estava escrito. E quando eu estou passando a mão na latinha, saltou um gênio da lata. Ele saltou e disse: meu amigo, que coisa boa, você me tirou da lata, tem direito a fazer um pedido. Eu falei: mas não são 3? Ele falou: não, aqui é um só. Aqui é um só. E eu fiquei muito pensativo, estando naquela situação, qual é o pedido eu faria? Como eu estava numa situação extremamente difícil, eu acho que vocês já imaginaram onde eu estava,
Eu disse, eu quero reencarnar. Falou, não, isso já está garantido. A misericórdia divina já te propiciou a reencarnação. Você nascerá de novo. Faça outro pedido, porque esse já está garantido. Eu fiz, então, o pedido, dizendo para ele, depois de pensar um pouco, eu quero reencarnar sob as bênçãos da doutrina espírita. Falou, opa, o seu pedido me preocupa, porque vai depender de condições. Foi ele, não é que ele tinha meu fichário, ele foi olhar o meu fichário, e quando olhou o meu fichário, disse assim, olha, o seu pedido é imponente, mas vejo que terás muita dificuldade de conseguir obter aquilo que desejas. Porque eu estou vendo aqui que quando você estava na terra, tu te dizia o melhor, mas não melhorou ninguém. Quando alguém diz para você que você não era tão bom quanto você dizia, também não trabalhaste para que aqueles que estavam na sua condição, os maus, também se melhorassem. Tu foste detentor de muita sabedoria, mas não educaste ninguém. E tu detiveste muito patrimônio e também não possibilitaste o trabalho para que outras pessoas pudessem enriquecer. De modo que, para conseguir o objetivo que tu quer alcançar, vai ser extremamente difícil. Porque não preparastes aqueles que iriam viver ao seu entorno. Não preparaste, por exemplo, o teu pai. Porque para você descer a carne, é preciso que alguém desça à sua frente. E seria muito bom que o que descesse à sua frente fosse educado por ti, para ser merecedor desse privilégio, desse tesouro, chamado doutrina espírita. E por falar em tesouro, eu me recordo de outra obra, entre irmãos de outras terras. Numa curiosidade, que esse livro foi escrito pelo Valdo Vieira, o companheiro agora há pouco citou o Valdo Vieira, e pelo Chico Xavier, quando os dois viajaram a alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Esse livro apresenta uma lição psicografada pelo Chico e a outra pelo Valdo Vieira. Mas numa das lições, eu não me lembro o nome do espírito que se manifestou pela psicografia de Chico, mas ele referencia, então, traduzindo a parábola dos talentos, já que eu disse que todos nós somos ricos de talentos, no último talento recebido, já que um recebeu 5, outro recebeu 3, e outro recebeu um só, a doutrina espírita, nós não lembramos que na parábola dos talentos, aquele que recebe um talento só, enterra o talento. Acho que o jovem de São Paulo, que estava na internet, tinha lido, falou, vamos parar de estudar esse trem, porque isso vai complicar a gente. Porque, vamos lembrar do Saint-Exupéry, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativamos. Então, quando nós, então, adentramos ao tempo espírita, abençoado pelo planejamento que nos situou nessa condição como aprendizes de seguidor de Jesus, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, anota para nós 4 tipos de espíritas, já que vamos falar dos bons espíritas. Ele anota, na primeira categoria, 2 espíritas que gostam do fenômeno. Aquela turma que se falar, se não tiver espírito, não é espírita. Aliás, eu queria perguntar a vocês, alguém de vocês gostaria hoje de receber aqui, agora, a mensagem de um espírito? Digamos, o Virgílio vai sortear, por exemplo, aqui, 5 pessoas para receber mensagem dos espíritos. Por favor, quem queria receber a mensagem do Espírito agora, hoje? 1, corajoso, parabéns. 2, por favor, só estão em 5? Vai ser sorteado.
Obrigado. Quem fez a leitura preparatória? A moça que fez a leitura preparatória? Menina, eu estava aqui na frente, a nossa colega falou assim, nossa, como é que ela enxerga? Ela está no papelzinho, ela leu uma mensagem dos Espíritos. Quem foi o Espírito que deu a mensagem? André Luiz. André Luiz é mais generoso que o Vigílio. Vigílio iria sortear 5 pessoas. André Luiz mandou a mensagem para todo mundo. Todo dia na casa espírita tem uma mensagem dos Espíritos, pelo menos uma, que é lida. Nós temos o livro O Pão Nosso, tem 180 mensagens. Palavra de vida eterna tem 180. Justiça divina tem 90. Vinha de luz tem 180. Irmão José também tem 180. Caminho, verdade e vida tem 180. E tem muita gente que vai na casa espírita porque quer ouvir os espíritos. Ah, não vou lá naquela casa porque não tem fenômeno. E se não tem, vai embora. Curioso que nós não observamos, e eu estou falando agora muito mais de mim, nós não observamos o fenômeno da vida. Que a própria vida é o maior fenômeno. Vejamos que nós formos reportar ao livro mais singelo da ciência, lá, daquele que nós estudamos lá na 8ª série, nós somos fruto de um fenômeno fantástico, que é a fusão de um espermatozoide com óvulo. E não é só isso. O espírito que nós somos juntou-se ali no grande fenômeno, e ele está em permanente transformação até hoje que somos nós. E tem muita gente querendo o fenômeno. Muita gente que acha que precisa ter uma manifestação espiritual, quando a grande manifestação espiritual que é oferecida ou é sugerida, estimulada pela doutrina espírita, é a nossa transformação moral. E Allan Kardec diz assim, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação moral. A outra categoria dos espíritos são os espíritas, digamos, que até conhecem a doutrina espírita, já leram muito da doutrina espírita, já leram todas as obras, mas ainda não decidiram tomar a atitude de transformação. Não resolveram adotar um modelo que foi dito pela leitura preparatória. Serve, auxilia, trabalha. Trabalha segundo a lei moral. Então, esses ainda não compreenderam o papel da doutrina espírita. Eu vou soltar a terceira categoria para falar da quarta e eu volto na terceira depois. Allan Kardec também lá consigna no Livro dos Médiuns, salvo engano, no capítulo 28, mas ele diz assim, há uma outra categoria de espíritas que nós poderíamos qualificá-los como os exaltados. São aqueles que resolvem sair pregando o espiritismo por aí, falando dele sem perguntar, sem esperar que as pessoas indaguem. Ele chama de espíritas exaltados, aqueles que andam violentando consciências como se fossem profetas, embora não preparados. Esses, diz ele, fazem muito mais mal ao espiritismo do que bem. E então eu volto à terceira categoria, que são os espíritas imperfeitos, que são aqueles que, reconhecendo que não são detentores de qualidades morais, as mais elevadas, não se situam no campo dos melhores, não se situam ainda no campo dos bons, mas reconhecendo-se ricos de talentos e reconhecendo que detentores da oportunidade redentora, que mostra com muita iluminação o caminho que nós temos que trilhar, esse se põe a estudar, a praticar e a divulgar a doutrina espírita. Uns, ainda na fase inicial,
e se preparam porque vislumbra a oportunidade do trabalho logo em seguida. Outros estudam e trabalham ao mesmo tempo porque já concebem em si reunir algumas qualidades que possam e que os habilitam a fazer pequenas tarefas. E outros aprofundam-se em estudo e já realizam tarefas mais elevadas. Então eu pergunto a nós que queremos ser bons espíritas, o que nos falta para que nós nos coloquemos na condição não de bons estudantes, não de bons espectadores, e não também bons trabalhadores. Mas o que nos falta para sermos bons estudantes, bons espectadores e bons trabalhadores da doutrina espírita? O que nos falta? O estatuto, como é que é? Vontade. Eu acho que não falta só vontade. Falta disponibilizar a vontade. Programar-se. Porque eu poderia perguntar aqui, as pessoas sempre alegam assim, eu não tenho tempo. Tá, tudo bem, não tem tempo. Mas eu pergunto, tem alguém aqui que tem mais de 24 horas por dia? No seu tempo? Tem alguém que tenha menos de 24 horas por dia? O tempo é igual para todos. Então, onde está a diferença? É que nós priorizamos ou não priorizamos. É preciso fazer parte do projeto de vida. E esse projeto de vida está traçado aonde? No nosso projeto reencarnatório. Nós estávamos lá na praia, chutando latinha, e aí dissemos assim, olha, eu quero voltar. Aí oferece-nos a oportunidade de estar aqui. E então, eu me valho da questão 918 do Livro dos Espíritos. Hoje, Allan Kardec faz uma pergunta que talvez devesse ser feita por nós a partir do 3º mês da Casa Espírita. Porque no primeiro momento a gente chega como curioso. Vou ver se baixa caboclo, se tem santo, como é que é. Aí tem que ir com um amigo, porque tem medo, não conhece ninguém. Não, eu vou com você, como é que você é recebido e tal. Não é assim? Muita gente falou, não, ontem eu recebia na Casa Espírita, falando, eu trouxe uma amiga, porque eu não sabia como é que era aqui. Não sei que hora que baixa os caboclos, baixa o santo. A gente chega aqui e vê aqui então que não baixa caboclo, não baixa santo. Aliás, o santo já chegou, está do lado. O Espírito Santo já marchou, está aqui do lado, está trabalhando aqui. Só que nós não vemos. Allan Kardec pergunta assim, qual o sinal que identifica o ser que está se melhorando espiritualmente para ser bom? Quando nós entramos no emprego, é natural que nós indaguemos para o nosso chefe, depois de vencendo o período da experiência, normalmente de 3 a 6 meses. Será que eu estou melhorando? Eu estou fazendo as coisas certas? Eu estou querendo ser contratado aqui, eu quero continuar. Eu quero progredir na empresa, eu quero fazer carreira aqui. Essa pergunta quase todos nós nos fazemos, ou nos fazemos intimamente, ou fazemos ao nosso chefe. Então, qual é o sinal que identifica alguém que está crescendo espiritualmente? E Allan Kardec, usando, embora no Livro dos Espíritos não tenha um gráfico, mas nós podemos usar para efeito pedagógico, podemos usar a coordenada cartesiana. Onde na coordenada X, a horizontal, diz Kardec, o homem prova a sua melhoria quando ele examina a si mesmo e reconhece as suas faltas. Ele examina a relação que ele estabelece com o seu próximo.
ele examina a relação que ele estabelece com a natureza, considerando, por exemplo, os animais e as plantas como componentes da criação, que fazem parte do conjunto de coisas que a providência divina colocou ao lado para servir de recurso para o homem desse certo. Então, esses dados nós podemos colocar na linha horizontal, que é a coordenada X. Na coordenada Y, a vertical, Kardec arremata de uma forma magistral, em absoluta consonância com Jesus. Qual é a missão de Jesus? Jesus veio implantar o reino de Deus no coração dos homens e trouxe como fundamento principal a imortalidade, valendo da ferramenta do amor. Então o homem prova, segundo Kardec, nessa segunda coordenada, o seu crescimento quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Então, para que nós possamos ser bons espíritas, nós precisamos preencher esses dois requisitos. Primeiro, estabelecer uma relação comigo mesmo. Eu me amo. Porque quem não se ama, dificilmente terá condição de amar o outro. Certo? Mas é preciso que eu ame o outro na mesma dimensão que eu me amo. Porque eu preciso fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. Onde o conceito de justiça e de amor, eles quase se fundem. Eu preciso amar a natureza, porque amando a natureza, eu também estou amando o meu próximo, porque o próximo se serve da natureza. Estamos vivendo agora uma crise terrível, uma crise hídrica, causando apreensão gigantesca em diversas pessoas, muitas delas sofrendo, sobretudo aqueles que têm menos recursos, porque verdadeiramente nós não soubemos lidar com o patrimônio da natureza que Deus nos deu. E na mesma dimensão os animais. Mas quando nós trabalhamos a questão da dimensão espiritual, nós já ganhamos sabedoria e intelectualidade para compreender que se a vida não termina no túmulo, se o corpo vai baixar o túmulo e o espírito, a alma que somos, ela vai projetar-se para as esferas mais elevadas. E nós aqui viemos implantar o reino de Deus no coração dos homens. Podendo nós, fazendo em nós mesmos, e podemos auxiliar os outros, nos tornando então seguidores de Jesus, é preciso que aquele que adotou a doutrina espírita como seu postulado de vida, ou o direcionador do seu caminho, se aplique ao trabalho de renovação constante. Portanto, então, a considerar a ideia dos bons espíritas, em primeiro lugar, não podemos deixar de considerar a própria missão do espiritismo, que tem como regra fundamental mostrar caminhos para que o homem se melhore na sua trajetória evolutiva, melhorando os piores, melhorando os maus, propiciando oportunidade para os ignorantes e criando alternativa para os pobres. O que demonstra, então, que quando nós lemos as leis morais, lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, a segunda lei moral, nós temos, então, a lei do trabalho como sendo um mecanismo de renovação, mas um mecanismo de comprovação das teorias espíritas. Então, se nós quisermos, na verdade, considerar o que seria o bom espírita, em primeiro lugar, ele precisa considerar os próprios fundamentos do espiritismo.
que veio como suporte para melhorar a humanidade, passando pela melhoria dos homens e a melhoria de si mesmo. Nós precisamos considerar o papel da casa espírita. Allan Kardec considerou com tal propriedade a ideia do centro espírita, que como terceiro ato da sua atividade profética da nova era, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a 1º de abril de 1858, antes tendo criados apenas, trazido o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Portanto, o Centro Espírita nasce 17 dias antes do Livro dos Espíritos completar o 1º ano. No intervalo de uma obra e outra, Livro dos Espíritos. E o Centro Espírita ele criou apenas a 1º de janeiro de 1858, lançando a Revista Espírita. Portanto, é preciso entender o papel fundamental do Centro Espírita. Que é a escola, que é o hospital, que é a oficina de trabalho, embora criado para estudar os fenômenos, mas a literatura espírita e a orientação doutrinária subsequente que veio fundamentar, ilustrar a monumental obra de Kardec, constituída nas 5 obras básicas, ela mostra fundamentalmente que, para que nós possamos alcançar a felicidade que queremos, é preciso propiciar a felicidade daqueles que estão ao nosso lado. Então, na sequência da questão 918, Allan Kardec anota as características do homem de bem. Então, nós podíamos perguntar, será que o homem de bem é o mesmo bom espírita? Então, lá, na anotação de Kardec, na base, seguindo a pergunta 918, que antecede a 919, que diz qual é o meio pelo qual deve-se valer o homem para melhorar-se na vida, e ele aponta como o conhece a ti mesmo, e para que conhecer a mim mesmo, eu preciso primeiro me intelectualizar, por isso que na casa espírita, quando nós falamos de estudar, muitas pessoas acham que estudar, o proposto aqui pelo Kardec, é estudar a obra básica, sim, o é, mas nós ousamos ampliar. O espírita tem que estar permanentemente estudando, porque com base no estudo, mesmo aquele que a gente faz na faculdade de Direito, faz na faculdade de Medicina, na área social, em qualquer das ciências, ele cria a base para compreender toda a dimensão da vida. E então ele vai criar a base para o autoconhecimento. E ele só consegue fazer esse autoconhecimento quando ele se percebe como um ser que ruma à perfeição e que esse aperfeiçoamento não é do corpo, é do espírito. E por isso ele precisa identificar aquelas causas, aquilo que é feito e aquilo que é causa das suas aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Só então nós vamos exercitar o autodomínio, que é o domínio dos nossos impulsos, que é o domínio das nossas emoções, que é a corrupção dos nossos instintos. E então a gente começa a estabelecer um mecanismo de frear os impulsos, frear a nossa agressividade, solucionar os problemas das mágoas, do ressentimento, para que nós não carreguemos esse peso, que não raro se constituem em grandes obstáculos, conforme nos fala a questão 785 do Livro dos Espíritos, em consonância com a questão 886. Na 785, os Espíritos dizem, qual é o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos apontam, o orgulho e o egoísmo. Então, na condição de trabalhador espírita, é preciso que sacrifiquemos algumas coisas boas para fazer outras melhores. Todas as coisas que nós fazemos são boas. Nunca encontrei uma pessoa que acorda de manhã e fala, hoje eu só quero fazer coisa ruim. Nem mesmo um assaltante de banco diz, hoje vou fazer uma coisa ruim e vou assaltar um banco. Ele diz assim,
hoje eu vou me dar bem. Eu estou com uma pistola aqui do lado, vou meter um banco e depois eu vou me dar bem. Eu quero comer um camarão VG, quero comer uma picanha, quero comer uma comida legal, vou no shopping, vou comprar uma roupa. Isso é ruim ou é bom? Bom, né? Todo mundo gosta, né? Só que ele não vê as consequências que provoca. Jamais ele diz assim, eu vou assaltar um banco, mas quero encontrar 4 polícias na porta. Quando eu sair com um saco de dinheiro nas costas, eu quero encontrar alguém que me bate muito, que me bota na rádio patrulha e me leva para a cadeia. Nunca encontrei um assim. Eu visito o presídio tem 12 anos. O companheiro me anunciou aqui como alguém que faz um trabalho no presídio, eu faço, juntamente com um apoio enorme de um grande número de voluntários, e nós visitamos 12 presídios por semana. Então, nunca encontrei uma pessoa, e eu sou policial militar, vivenciei a experiência de 30 anos na rua. Nunca encontrei uma pessoa que quisesse dar mal. Só que ele não considera a perspectiva de que, para se dar bem, ele precisa também fazer bem aos outros. E é nesse conceito que o Espiritismo provoca. Ele estimula. Só é bem quando é bem para todos. Então, porque ele coloca, então, o sacrifício do interesse próprio. Então, bom espírita é aquele que sacrifica o próprio interesse. Porque o interesse coletivo contempla o interesse individual. Mas o interesse individual, muitas vezes, fecha interesse coletivo. E ele precisa aprender a discernir isso. Ele é justo. Eu diria até, para simplificar a resposta, que a comentário que Kardec faz na questão 918, ele poderia exercer o papel de domador de 5 animais. O bom espírita, ele precisa domar 2 falcões. Ele precisa domar 2 coelhos. Ele precisa domar uma cascavel terrível. Ele precisa domar um leão e um burro. Os 2 falcões são os 2 olhos com o qual eu fulmino as pessoas com os meus desejos. Eu fulmino as pessoas com os meus olhares. Eu fulmino as pessoas com os meus julgamentos. Eu faço o juízo antecipado de todos sem fazer o meu juízo. Eu preciso domar, então, os 2 falcões. Nós sabemos que o falcão é uma ave de rapina que tem um olhar terrível, extremamente aguçado. Se nós domarmos nossos olhos, nós já teremos domado muitas das imagens que nós criamos à nossa frente. O segundo animal que nós precisamos domar são os 2 coelhos, ou joelhos, que nos levam aonde nós queremos. Só que se eu tiver só um joelho, primeiro eu não corro célere, porque nós somos muito rápidos para atender os nossos interesses. E os 2 joelhos funcionam bem quando eles andam juntos. Então eu funciono muito bem quando tenho meu próximo. Diria até que esses coelhos, ele nos ensina a obter a segunda asa, porque Deus nos fez imperfeitos, com uma asa só. E nós queremos fazer grandes voos. E como é que alguém que tem uma asa só pode fazer voo? Você saberia me ensinar a dizer como alguém que tem uma asa só faz voos? Vem cá, vamos repetir a cena, vem cá. Vem aqui. Come back. Olha bem, ele tem uma asa. Levanta a sua asa aqui. Estica essa asa. Eu tenho asa aqui. Imagina que se nós estivéssemos assim, nós voaríamos. Imagina que dá para voar? Dá? Mesmo que ele possa ter uma asa mais curta. Ah, ele não tem asa do meu tamanho. Faz um voo torto, mas faz. E eu posso ajudar a desenvolver a asa dela, porque nós somos seres em desenvolvimento. Então, os 2 coelhos, os 2 joelhos, são aqueles que nos impulsam à busca da asa do outro. Mas para isso eu preciso matar a cobra, ou prendê-la em 32 grades.
que são os dentes. Se eu soltar essa jararaca que está aqui dentro, ela fulmina as pessoas pela calúnia, pela difamação, pelos maus julgamentos. Essa cobra é terrível. Ela é venenosíssima. E ela é causadora da discórdia. Ela é causadora de melindres. Ela é causadora de dificuldades. Eu preciso também, ao final do dia, domar o burro. Evangelizar o burro. Para que eu acordar no outro dia, não distribua patada para todos. Eu seja educado em dizer bom dia com a minha companheira, bom dia com o meu companheiro. Aliás, a palavra companheiro, o que significa a palavra companheiro? Companheiro significa companes, é aquele que come o pão junto. E aquele que está do lado. Companheiro é aquele que me oferece a asa, a outra asa. A outra asa com a qual vai me possibilitar o voo, porque eu não conseguia fazer voos se eu não tivesse duas asas. De preferência que eu veja a asa do outro igual, ou que eu diminua a minha, para que ele não se sinta diminuído. Então, essa cascavel precisa ser domada todo dia, para que eu, então, evangelize o burro, a fim de que eu não distribua patadas e eu trato as pessoas com muita dignidade, com muito respeito. E ao domar o quinto animal, que é o leão, nós precisamos fazer a conversão do leão, que acha que é o rei, que comanda todo o espaço, transformá-lo no outro animal. Transformá-lo em servo, com S, servo, que é aquele que serve. Que o bom espírito é aquele que serve, é aquele que ama, é aquele que consola, é aquele que é indiferente, é aquele que projeta a dinâmica da vida proativamente em favor do bem. Ser bom espírita não é necessariamente frequentador de centro espírita. Nós podemos ser espíritas sem nunca ler uma obra espírita e sem nunca ter vindo ao centro espírita. Desde que nós façamos a nossa transformação moral. Jamais Kardec disse que para ser bom espírita tem que vir ao centro espírita. Mas ele diz, conhece o verdadeiro espírita ou um bom espírito através da sua transformação moral. E podemos fazer isso. Se tem alguém que está vindo aqui à casa espírita pela primeira vez e está com dúvida se deve trocar de religião ou não, nós sugerimos que não troque enquanto tiver dúvida. Só faça quando tiver certeza. Nunca faça por impulso de alguém que te estimulou. Faça porque você se convenceu que o Espiritismo indica para nós que ser espírita, ser bom cristão e ser homem de bem é exatamente a mesma coisa. Por isso que Kardec diz, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más tendências. Obrigado por ter dado defeito no aparelho. Muito obrigado.